parabéns. Realmente você está fazendo um trabalho deslumbrante. Seu pai merecia isso tremendamente. No último fim de semana saiu uma pequena nota no Globo falando que eu dava uma declaração a respeito da experiência que eu tive quando convivi sob o mesmo teto com seu pai em Nova York. E eu fiz questão e usei uma expressão que muitas pessoas não entenderam, dizendo que seu pai, em Nova York, cometeu um suicídio profissional. Eu quero explicar isso. Existe uma versão de que seu pai fracassou em Nova York. Essa versão ela não é mentirosa, ela não é falsa, ela é equivocada. Seu pai teve um sucesso em Nova York absoluto. Ele conseguiu fechar um contrato com um dos mais importantes sindicatos que, na realidade, Nova York é uma grande agência de distribuição de trabalho, sem em algum momento abrir mão de qualquer das convicções que ele tinha. Ele conseguiu dobrar um sindicato americano. Isso não é pouca coisa. Ele nunca abriu mão das convicções dele. Ele conseguiu fechar um contrato que simplesmente proibia todo e qualquer tipo de merchandising. Isso não é pouca coisa. Isso é uma vitória absoluta. Eu acho que isto é um fato que precisa ser corrigido. Seu pai venceu um sindicato americano. Queria dar apenas esse depoimento. Bem, para começar assim, vamos por partes. Esse dia é um dia que eu acho muito importante, tá? De lembrança dele para mim, que seria o dia do aniversário de 70 anos dele. E para comemorar isso, essa data do nascimento, né, dele, é que a gente resolveu fazer essa homenagem, chamando alguns dos amigos, algumas e abrindo as pessoas, os admiradores dele, para que a gente pudesse juntar uma ideia que tinha sido de a gente fazer um lançamento oficial da reedição dos Fradinhos, que também era uma vontade minha grande de relançar, mas que, infelizmente, eu não demorei para conseguir, não consegui uma editora que realmente quisesse relançar os Fradinhos, apesar da minha vivência com a obra, de ver o tanto que as pessoas procuravam pelas revistas, porque as revistas, eu brincava que de tantas pessoas que vinham me pedir, e dos depoimentos, que parecia que essas revistas sempre caíam num buraco negro, porque a quantidade de pessoas que vinham me contar que tinham a coleção e que perderam, e que sumiu na mudança, e que alguém pegou emprestado e não devolveu, e nunca, eu brinquei, eu falei, isso nunca ninguém veio falar que achou. Nunca ninguém se entregou falando que eu peguei emprestado e não devolvi. Eu acho que quem pegava ficava quieto. Eu perdi, foi o primeiro. E perdi algumas. Vai pro buraco negro mesmo. E foram revistas que eu cresci lendo, as revistas, como ele mesmo comparou, e eu sempre comparei um pouco as histórias do Fradinho, da Graúna, com as historinhas da Mafalda. Eu cresci lendo muito isso. Era a Mafalda e o meu pai. E as historinhas, as revistas do Fradinho. E sempre eu sempre comparei a obra dele, que parece que são as obras que você mesmo, sem conhecer, que as crianças
eu vejo, mas sem conhecer o conteúdo político, a mensagem que está sendo passada pelas tirinhas, você gosta. Você acha engraçada. Ela não deixa de ser engraçada por se você não entender o contexto que está ali. E isso eu achava sempre muito parecido com a Mafalda, porque eu lia quando era pequeno, achava engraçado, lia as histórias do Fradim quando era pequeno, achava engraçado, e mais tarde, quando eu fui reler, eu vi que a maioria das coisas eu não tinha entendido. Então, parecia que eu estava relendo, eram historinhas novas, apesar de eu estar relendo as mesmas coisas. E, para mim, é uma felicidade poder estar relançando isso esse ano, dos 70 anos. Está sendo um marco de dois dos trabalhos muito importantes, que é o relançamento da obra da coleção do Fradim e o lançamento de um trabalho que ele fez para mim, que é um trabalho infantil, que está nas livrarias, aí, que ele me transformou num personagem, que era o Sapo Ivan, e eu transformei esses blocos de rascunho dessas histórias também em livrinhos que estão sendo lançados, já tem 10 livros, são 12 no total, já nas livrarias, para pessoas conhecerem um pouco do trabalho dele, um único trabalho que eu acho que, por não ter a pretensão de lançar em livraria, não era um trabalho, né? Era, na verdade, ele contando a história para mim e ilustrando, que não tem um teor político, um teor social, não tem uma mensagem por trás, é simplesmente uma historinha, que era uma historinha para me divertir. E contando essas coisas da obra dele, lembrando algumas coisas, até que uma que o Tarek falou dessa coisa da brincadeira, falando um pouco dele sempre gostar de inventar a história. E minha mãe, uma vez ele brigou com a minha mãe, ficou chateado com a minha mãe, porque ele costumava fazer entrevista, só que cada entrevista ele contava uma história da vida dele diferente. Então, numa entrevista ele contava uma coisa, no outro ele falava que tinha passado a infância vendendo queijo, inventou que o pai dele era jagunço, coisa que foram 6 anos depois da morte dele, numa homenagem que teve ao meu pai na cidade que ele cresceu, que foi Bocaiúva, no nordeste lá de Minas. A minha avó ainda fazia questão de desmentir isso, que não era verdade, porque ele tinha uma coisa da brincadeira, essa eu conto até depois. Então, ele perguntava para minha mãe, não é verdade que ele brincava até com o personagem do Chico Anísio, que tinha isso? Mentira, tá. Ela falava, não pergunta para mim. Ela riu e desmentiu o que ele tinha falado, aí ficou brava. Ela falou, não pergunta para mim essas coisas, que eu vou rir, eu vou estragar sua mentira. E eu perguntava, por que você faz isso? É muito chato, eu vou ficar contando a mesma história sempre. A minha história eu já conheço, é legal ficar criando coisa diferente, fazendo... todo repórter me pergunta a mesma coisa, como eu crescia, como é que era a família. Aí ficar repetindo a mesma coisa não tem graça. E ele fazia essas brincadeiras, aí brincava numa entrevista que ele fazia até com a minha avó, numa entrevista que ele deu até, se eu não me engano, foi na TV Mulher, que a Marília Gabriela estava perguntando para a minha avó o cuidado que tinha com os hemofílicos, né, com os 3 hemofílicos ali. E ela falou, não, tem que tomar cuidado, não sei o quê. Aí ele vira lá de trás, ela batia na gente. Aí ela ficou toda sem graça, falou, não, que isso? Aí, eles aprontavam, assim, de vez em quando eu tinha que dar umas palmadinhas, mas eu batia com todo cuidado. Aí só houve a gargalhada dele no final, que era o objetivo dele, era ver ela se justificando e acreditando naquela brincadeira. E era comum ele fazer essas coisas, como fazia ali brincava com o Chico, como uma vez a esposa do Luiz Fernando Veríssimo, num salão de humor que eles estavam no mesmo hotel, e que ela me contou que eles estavam no mesmo hotel e que uma certa noite liga da recepção, às 4 da manhã, eles tinham ido dormir meia-noite, 1h, liga às 4 da manhã na recepção do hotel, ele falando, estamos ligando para acordar vocês, para vocês não perderem o voo. Eu falei, não, mas a gente não pediu para acordar. Ela falou, como não pediu para acordar?
não é o apartamento tal? É. Ah, então desculpa. Não sei. E no outro dia, quando eles estavam tomando café da manhã, falou que meu pai apontou no final do salão. Quando viu ele, já abriu um sorriso de orelha a orelha e veio chegando. E aí, tudo bem? Dormiram bem? Dormiram até tarde? Ele tinha ligado para a recepção, pedido para acordar às 4 da manhã e deu o quarto do Luiz Fernando Veríssimo para acordar eles. Então, era meio o espírito moleque, que era o retrato aí do baixinho. E o baixinho e o comprido era mais ou menos isso. Falou que era um conflito do que ele era, das molecagens, das coisas que ele gostava de fazer, com o comprido, que era o retrato da criação religiosa que ele teve, né, com a família tradicional mineira e tudo. E de uma família que ele brincava, até que falava assim, que eu até botei na página dele no Dia das Mulheres, no último Dia das Mulheres, falando exatamente de como ele via. Ele falava aqui do sexo frágil, né? Que ele falou que cresceu sempre na casa com 3 hemofílicos, 3 homens que não podiam fazer esforço, não podiam se machucar, porque poderiam morrer por um simples... Ele mesmo quase morreu por conta de uma mordida na língua, porque não parava de sangrar. E, para ele, o sexo forte, a mulher sempre foi o sexo forte, que era quem, na casa dele, podia carregar as compras, que era quem podia correr, quem podia andar de bicicleta, quem podia fazer as coisas, apesar dele ter vivido uma infância meio suicida, porque ele era proibido de andar de bicicleta, mas dava dinheiro para os amigos da escola para emprestarem a bicicleta, para ele andar de bicicleta escondido. Então, ele teve muita sorte de não ter morrido assim ainda criança. A gente ia perder bem mais cedo ele, antes dele começar a fazer esses desenhos, as coisas que ele deixou aqui para a gente. E nisso, eu acho que essa pressa dele viver é que fez com que ele fizesse, talvez, muita coisa. Ele queria ver as coisas acontecendo, e, como o Tarek disse, ele trabalhou em praticamente todas as mídias, né? Escreveu livro, crônica, desenhou, fez filme, fez teatro, fez cinema, né? Fez televisão. Na televisão fez as esquetes lá do TV Mulher, que era o quadro que era o TV Homem, criou a animação de cartoons para o Jornal da Globo, né? Que depois se tornaram, até viraram essas vinhetas que foram usadas muito tempo na Globo. E fazia política, né? Meu testemunho lá de São Paulo, ele morava num apartamento de São Paulo, na rua Itacolomi, lindo, apartamento enorme, grande. E o pessoal jogava futebol dentro do apartamento, para você ver como era grande. O Angeli, o pessoal da Casa Verde ali, Angeli, Toninho Mendes, o Nilson de Belo Horizonte, estavam sempre lá e tal, e jogavam futebol aqui dentro do apartamento. Sensacional. Era um apartamento que até o Laerte contava, que é um apartamento imenso, né? Que a coisa, e ele não botava móvel. Então, tinha um puff, um móvel com uma televisão, do outro lado da sala um aparelhinho de som, aquele rackzinho de som, e mais nada, né? Então, ficava aquela coisa imensa. Eu, quando era criança, ia muito lá, que era divertido. Deixa eu dar uma... Agora, tinha uma montanha de arquivo com tudo que ele fazia. Ele sempre arquivou os desenhos dele. Isso, aliás, foi uma coisa que ele foi pioneiro. Ele desenhava, entregava a cópia, mas ele ficava com o original. Isso eu conto também, que ele, numa passagem, inclusive quem contou isso foi o Angeli uma vez, que eles saíram aqui no Rio ainda, iam sair para algum lugar, e falou, peraí que eu tenho que entregar um desenho e vou tirar uma cópia. Ele falou, mas para que cópia? Eu falei, não, porque eu não dou o meu original. E na época, cartunista, você faz o desenho, o traço, era tão rápido que acabava não dando essa importância de um original, né? de um desenho original. E ele tinha, nessa vez tinha a máquina Xerox em casa, inclusive ele falou que acabava virando o original, a Xerox que ele fazia uma Xerox, depois corrigia, fazia mais coisas, então a Xerox virava outro original para fazer uma ampliação. E foi quando, acho que começaram, de repente, muitos cartunistas, até o Angeli fala que a partir daí ele começou também a guardar os desenhos dele. Ele deixava de fazer desenho para jornais, para coisa, se tivesse que entregar os originais.
tanto o apego que ele tinha, não era nem apego, na verdade, era uma responsabilidade que ele falou, não, estão usando pelo uso, estão me pagando pelo uso do desenho e não pelo original. Mas o apego ao original ele não tinha, tanto que um amigo conversava e falava que ele teve gostei muito desse desenho, não sei o quê. Na outra semana estava chegando pelo correio, autografado, aquele original. E os trabalhos políticos dele, por exemplo, ele dava todos os originais, né? Não tinha aquela coisa de trabalho. Eu acho que ele usava guardar a cópia, o original, que era o trabalho. A parte política não era trabalho, era a militância política dele, então ele não se preocupava em guardar. Tanto que eu tenho, apesar dele ter guardado mais de 15 mil originais, que é o acervo dele, que está comigo, que eu estou procurando uma sede para botar um instituto, exatamente para essa obra poder ficar disponível para as pessoas, né? Não tem muito trabalho que ele fez político, para sindicatos, para DCEs, para entidades, não tem muito trabalho, esses trabalhos estão muito espalhados, né? E ele tinha uma coisa que ele deixava, essa coisa do trabalho, até o trabalho mesmo era tanto uma coisa política, que ele se negava a fazer muito trabalho para governo, né? Então, uma vez ele falou que chegou no Pasquim, isso eu não me lembro quem me contou, que falou que chegou no Pasquim falando, pronto, recusei não sei quantos milhões na época para fazer uma campanha para o governo. Ele falou, mas recusou? Recusei. Eu falei que não queria dinheiro. E aquela época brava de ditadura, ele falou, quando o pessoal falou, dá seu preço, ele falou, tá, eu faço o meu trabalho por 50 presos políticos. É o meu preço. E numa época que... E isso foi legal, porque foi legal, entre aspas, quer dizer, a coisa era uma época que o pessoal falava, você é maluco, era uma época que nem estava se admitindo ainda publicamente que existiam presos políticos. Ele podia ter falado isso e terem pego ele ali mesmo, sumido com ele na hora. Então, ele tinha essa consciência de ajudar as pessoas. Minha mãe falava que, hora e outra, tinha pessoas fugindo, que dormiam lá na casa dele, que ele dava parte do salário para ajudar a pessoa a fugir do país, que a pessoa que estava ameaçada de morte, e fazia essa coisa. E usava, quer dizer, o desenho dele era, quer dizer, uma militância política. A própria Cartas da Mãe, uma vez, fizeram uma campanha que era para fazer campanha de panela de pressão no Dia das Mães, para usar uma Carta da Mãe. E, na época, isso quem me contou foi o... A Codecri. A Codecri, que foi a editora que foi fundada Pasquim, ele que criou, que era o Comando de Defesa do Crioléu, que era a defesa do povão. Então, ele, nessa época, quando pegou essa coisa da panela de pressão, ele chamou um amigo dele, que era o Jefferson de Andrade, que foi um grande amigo, que, infelizmente, eu soube que ele faleceu no início do ano, soube agora no Natal, e que ele era escritor, escreveu o livro Ana de Assis, né, que virou a série até Desejos da Globo, e ele falou, não, ele me chamou para a gente ir, que eram grandes amigos, e ele me chamou para a gente ir para eu ir nas reuniões com ele. Então, eram reuniões, ele falava, não, 1 milhão para você para fazer isso. Ele, não, vou pensar. Aí marcava outra reunião, ele falava, não vou fazer. Aí lá para a terceira reunião, o Jefferson, que estava acompanhando todo, perguntou, filho, escuta, por que você não faz uma proposta logo? Quanto que você vai pedir, assim? Quando vai chegar, quanto para você aceitar? Ele falou, eu não vou aceitar. Eu falei, mas por que essa reunião? Não, estou querendo ver quanto é que vale a minha mãe. Porque vender a minha mãe eu não vendo, mas eu quero saber quanto é que ela vale. Então, o pessoal ficou puto quando ele recusou a última, e ele nunca soube, ele tinha essa coisa da merchandising, né, que o Ivan Fernandes falou lá dos Estados Unidos, que ele não gostava de comercializar a obra. Então, para ele, a obra sempre foi um instrumento de fazer política. Ele fala nesse livro que a gente fez, Como Fazer Humor Político, ele fala que seria uma traição aos leitores
se ele fizesse anúncios publicitários, por exemplo, se ele usasse os personagens dele para fazer anúncios publicitários, como existe muito por aí, né? Tem muito personagem de história em quadrinhos que vira boneco, que vira não sei o que, não sei o que lá. E ele se recusava a usar os quadrinhos dele justamente porque ele achava que ele tinha criado um público a partir do que ele dizia. Se, de repente, ele fosse fazer um anúncio de publicidade, ele estava desmentindo o que ele dizia, ele estava vendendo o trabalho dele. E aí eu só quero contar só mais um caso que ele contou aqui do, não me lembro quem que falou do Figueiredo, foi você? Que por conta dessa, ele foi descobrir que o Figueiredo tinha um parentesco lá de 10º, 20º grau com a família e botou uma carta, fez uma carta na Isto É, falando, poxa mãe, você viu, o primo Figueiredo não reajusta a sua pensão, você vê isso, não sei o quê. E que isso ficou um escândalo em Brasília, né? Falou que o Figueiredo acionou o SNI e tudo para ver se era realmente primeiro ver essa coisa realmente que essa história de primo, que era nova, né? E aí foram descobrir que realmente tinha um parentesco, e aí ficava falando, poxa, como é que vai parecer que eu vou mandar prender meu primo? Não dá. Então ele usava essas coisas da família para meio que se prevenir, né? Se esconder da repressão. E, em seguida, eles mandaram reajustar a pensão da minha avó. Só que aí meu pai foi escrever outra carta. Ele falou, primo Figueiredo, você não entendeu. Da minha mãe cuido eu. Eu estou falando da situação da Previdência do país, de todo mundo, não é da minha mãe. Então, E era uma coisa que eu falava assim, ele era meio maluco, porque fazer essas coisas assim, eu imaginava que uma frase dessa falando com um ditador, ele ia, no mínimo, iam sumir com ele, né? E eu acho que essa história da vida dele, do comprometimento político, né, que eu falo muito que muitos poucos políticos fizeram tanto quanto ele fez, como político mesmo, pelo país, de influenciar, ajudar a influenciar nos rumos do país, na campanha da anistia, fazendo o desenho oficial da anistia, virando letra de música na voz da Elis, até para abrir um parênteses, para apresentar o ator que representa o meu pai no musical da Elis, que está aqui. Levanta. Agradecer a presença dele. Não precisa muito de propaganda, que eu acho que já está todo dia lotado lá. E mais tarde foi fazer, né? Iniciou, deu um dos pontapés iniciais para a campanha das diretas, né? Fazendo uma entrevista ao Teotônio, na qual ele criou o bordão Direta Já, que fez o desenho oficial da campanha, né? Que era o bonequinho do Teotônio. E ajudou tanto nas mudanças do país, junto com tantas pessoas importantes, como Chico Caruso, como Tarek, como Barba, como o pessoal mesmo do Pasquim, todo mundo do Pasquim. Queria até dar um parêntese aqui, que o Ziraldo falou que estaria aqui em pensamento, em espírito, mas, infelizmente, ele está com alguns problemas, inclusive cardíacos, e não podia vir por causa do calor, que nem deu para reparar o calor aqui. E queria também aproveitar e fazer uma homenagem aqui, que, infelizmente, eu soube de uma notícia triste hoje, que um dos companheiros dele, da época de Pasquim, o cartunista Dail, faleceu hoje, e até pedi uma salva de palmas para ele, em homenagem. E dedicar essa coleção, acho que a todo mundo que, de alguma forma, ajudou na mudança do país, em tudo. Eu devo ter esquecido de falar um monte de coisa, mas a obra dele fez tanta coisa que eu acho que eu passaria aqui a virar a madrugada falando sobre ele. Então, agradecer a presença, espero que vocês gostem do trabalho. Esse cadastro que está sendo feito aí também vai ser chamado, eu estou preparando exposição que deve acontecer aqui no Rio,
ainda esse ano, ainda não posso falar, ainda não está nada fechado. Lançamento de novos livros da coleção, a gente quer relançar outros livros que ele fez da época, os livros o Direta Já, o Cartas da Mãe, isso já tem um projeto, e tudo isso a gente vai poder avisar. Tá bom? Obrigado pela presença, espero que gostem da coleção. Tchau.